Pessoal, tudo certinho com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Etc., seu podcast semanal sobre direito, finanças, negócios e vários outros temas mais. Hoje, nós vamos tratar de um assunto que vem pipocando aí no noticiário brasileiro desde o início do ano, que são as novas medidas econômicas do governo federal, chamada de pacote econômico do ministro Haddad. A gente vai falar sobre o retorno do voto de qualidade do CARF, e também sobre o programa Litígio Zero, que está sendo chamado por alguns especialistas de novo refis. Vamos falar também da decisão recente do Supremo Tribunal Federal que relativizou a coisa julgada em matéria tributária. Você que tem empresa, que tinha uma ação judicial já transitada em julgado e ficou preocupado, fique com a gente, preste atenção que a gente vai tratar desse tema hoje. Estou aqui mais uma vez, Bruno Damasceno, dividindo a bancada com meu amigo Max Bandeira. E hoje nós temos um convidado especial. Hoje é uma data especial para a gente, porque é o primeiro convidado do nosso podcast. Esse cara que é advogado, contador, especialista em tributário e entusiasta das finanças, da economia. O cara é fera demais, nosso amigo Matheus Batista. Fala aí, Matheus. Muito bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Max, Bruno. É um prazer poder compartilhar aqui um pouco com vocês dessas informações na área tributária. Vocês são dois profissionais que eu admiro muito. E vamos lá, vamos debater esses temas, porque as questões tributárias nunca param de pipocar, mas esses temas são especiais porque não saem do noticiário, da cabeça dos empresários, então é muito bom a gente poder compartilhar um pouco dessas informações. Matheus é um nosso parceiro de muito tempo, né? E é super importante para a gente fazer esse episódio com ele, e é bem representativo, quer dizer que o nosso podcast já está passando um pouco das fronteiras das paredes do nosso escritório, né, Bruno? Agora está transcendendo e a gente começa trazendo um super especialista. Quando a gente tem alguma dúvida de direito tributário, quer discutir alguma matéria de contabilidade, de direito tributário, o Matheus é sempre a primeira indicação que a gente dá para os nossos clientes. Então, é um prazer para a gente recebê-lo aqui. E eu aproveito o momento para agradecer as mensagens que as pessoas têm mandado para a gente, e dizer que a gente a produção está mandando para a gente, a Karine está mandando para a gente, e nós vamos tentar enfocar as dúvidas tanto nos vídeos aqui do podcast, tanto nos vídeos e nos áudios do podcast, quanto em outros vídeos que a gente vai lançar em breve, num novo projeto que é o Etc. Explica. Então, por exemplo, a dúvida do Marcelo Bezerra a respeito da discussão sobre a autonomia do Banco Central, especialmente os aspectos jurídicos disso, nós vamos tratar num dos episódios do Etc. Explica, assim como diversos outros assuntos, né, Bruno? Isso aí. E antes de entrar agora no nosso tema de hoje, eu vou pedir para você que está assistindo a gente no YouTube, deixa seu like aí, cara, não custa nada. Se inscreve no canal, ativa suas notificações para você não perder os próximos episódios e o conteúdo que está chegando novo aí no canal. E você que está aí no carro, escutando a gente no engarrafamento, saiba que vocês são muito bem-vindos agora, porque estamos também nas plataformas de áudio, no Deezer, no Spotify, e também agora nas suas redes sociais, o @podcast, etc., no Instagram e no TikTok. Então vamos lá, pessoal, vamos conversar agora sobre o nosso retorno, o polêmico retorno do voto de qualidade do CARF. Nas últimas semanas a gente viu, em janeiro, vamos começar do começo, né? Em janeiro, a medida provisória 1160 do governo federal reinstituiu o voto de qualidade do CARF. Isso gerou bastante polêmica, porque uma lei editada no governo passado, no governo Bolsonaro, tinha acabado com esse voto de qualidade. Então, no caso de empates lá no CARF, o contribuinte saiu vencedor, mas agora essa sistemática do voto de qualidade voltou, e a gente viu várias empresas correndo ao judiciário, entrando com ações na justiça para tirar seus processos de pauta do CARF, enquanto essa confusão sobre o retorno do voto de qualidade acontecia. E a gente viu o CARF suspender a sua pauta 2 vezes seguidas, a última suspensão agora essa semana. Então, suspenderam os julgamentos porque estamos esperando resolver isso, se vai ter ou não, continua ou não, o voto de qualidade do CARF. Então, hoje a gente está aqui com o Matheus, que é, como eu falei, fera nessa área de direito tributário, na contabilidade tributária também. Matheus, explica para o pessoal, como funciona o julgamento no CARF, só para o pessoal saber o que é esse voto de qualidade realmente aí do CARF. Essa é uma expressão muito específica do CARF, mas é uma lógica muito interessante diante dessa estrutura de julgamentos. Basicamente, pessoal, os julgamentos na área tributária, eles têm 2 esferas, né? Tem a esfera administrativa, que é quando ali um auditor fiscal vai olhar as atividades de uma empresa ou de uma pessoa física e faz a tentativa de cobrança desse tributo por uma auto-infração, e tem a esfera judicial depois da esfera administrativa. E aí, esses julgamentos que são feitos na esfera administrativa,
eles têm participantes que são representantes da Fazenda, são escolhidos ali pelo Estado para fazer a parte do julgamento ali dessas cobranças tributárias, e tem também representantes dos contribuintes. E aí o CARF é um tribunal é um tribunal administrativo de recursos fiscais, que julga processos administrativos da União. Então, o CARF ele fica em Brasília, o último presidente até estava fazendo menção a trazer algumas sessões aqui para a cidade de São Paulo, porque grande parte dos contribuintes que têm esses julgamentos no CARF ficam em São Paulo e precisam sempre se deslocar para Brasília, mas a ideia é componentes da Fazenda e representantes da sociedade civil julgando casos tributários para saber se um tributo é ou não devido. E aí o que seria esse voto de qualidade? Algumas turmas do CARF, né, o colegiado, o grupo de pessoas que está ali julgando, se organizam em turmas e câmaras, que nada mais é um grupo de pessoas que vai decidir sobre aquele tema tributário ali que está sendo debatido. E se tiver empate, ou seja, temos uma turma, uma câmara composta por 6 membros, 3 da Fazenda e 3 dos contribuintes, o voto de qualidade é o voto de desempate. Se 3 representantes da Fazenda votam contra o contribuinte e os 3 representantes dos contribuintes votam contra a cobrança, o voto de qualidade representa o voto de desempate, que aí é sempre dado a favor da Fazenda. Em resumo, julgamentos compostos por mais de um julgador e que tem empate, o desempate é a favor da Fazenda por meio do chamado voto de qualidade. Eu sempre achei estranho essa sistemática do CARF, porque o presidente, né, como o Matos falou, ele divide em turmas, o presidente é sempre da Fazenda, e é o presidente que vota de novo. Então, é um pouco diferente daquele voto de Minerva, né? É o presidente votando 2 vezes, então isso é meio estranho, e sempre foi polêmico, né? Isso aí já gerou questionamentos anteriores no STF, inclusive, mas é uma sistemática que vinha funcionando. Que o Matheus comentasse também, aparentemente esse voto de qualidade, ele também é adotado em alguns tribunais. Aqui eu conversei com alguns amigos aqui do município de São Paulo, eles comentaram que aqui o nosso Conselho de Contribuintes de âmbito municipal também tem um voto de qualidade. Salvo engano, o TIT também do Estado, né, o Conselho de Contribuintes do Estado também tem esse voto. Parece que existe uma certa tradição nesse sentido, mas isso também acaba desequilibrando, né? Porque de um lado você tem direito de ter representação, do outro lado você não tem maioria lá. Então, enfim, fica um negócio para inglês ver, é isso mesmo? Exatamente, assim, a organização desses tribunais segue muito a lógica que vem lá de Brasília, né, que vem do CARF, mas o voto de qualidade e outras estruturas tem em vários tribunais. Por exemplo, no Tribunal Administrativo do Estado, por exemplo, de Goiás, tem uma hipótese em que a Fazenda ela tem o direito de recorrer automaticamente, mas o contribuinte não tem. E isso acontece em várias previsões do regimento desses tribunais. Então, a existência desse desempate a favor da Fazenda é muito comum e, por isso, muito questionada pelos contribuintes. E tem outro tipo de questionamento que é não só em relação a esses recursos, porque o processo ele tem várias fases. E no caso dos processos tributários, por exemplo, no caso dos processos contra a Receita Federal, muitas vezes o advogado ele não pode acessar o auditor para tentar explicar algum detalhe ou até não pode participar da sessão do julgamento. Está tendo agora uma mudança na própria estrutura do CARF de que não são todos os processos que vão poder ser julgados pelo CARF. Eles estão colocando aí uma alçada, ou seja, se seu processo tiver um valor menor do que determinado limite, nem ao CARF ele vai subir. Ou seja, um auditor fez uma autuação, você entrou com a defesa, fez um recurso, e aí esse recurso é julgado por uma delegacia regional de julgamento em que o advogado ele não fala com o julgador, ele não pode fazer explicação oral. Ou seja, tem uma briga muito grande no sentido de que, olha, a gente precisa de transparência da atividade do poder público e a gente precisa ter o direito de se defender e de apresentar os argumentos. Só que a gente tem visto de que cada vez menos, até por conta da complexidade do sistema, da quantidade de processos e discussões que se tem nesses tribunais, existe uma tendência aí a limitar a atuação do contribuinte e que acaba gerando até uma sobrecarga para o próprio judiciário. Matheus, você tocou num ponto muito interessante. Eu vi um tempo atrás os representantes agora do governo federal, quando anunciaram essas medidas, eles comentaram sobre essa possibilidade da Fazenda perder no CARF e mesmo assim recorrer ao judiciário. Eles falaram, não é praxe, mas caso a jurisprudência dos tribunais superiores seja pacífica no sentido e o julgamento administrativo for contrário, nós podemos sim, enfim. Eu também acredito, como você, que isso é difícil de passar. Digamos, seria dobrar a aposta e o julgamento. Só que, juridicamente, você se sustentar com base nesse argumento de, olha, eu perdi, eu tenho o direito de acessar o judiciário, é muito diferente o Estado fazer isso e o contribuinte fazer.
Então, tanto que as próprias negociações, a OAB entrou muito forte aí para negociar com o governo, para tentar encaixar os interesses legítimos aí dos contribuintes e da Fazenda, justamente para que isso não venha gerar outro tipo de problema. Porque pensa, se a Fazenda ela tem direito de recorrer dos atos que ela mesma pratica, os processos e as discussões tributárias acabam sendo intermináveis. Porque o auditor tem o direito ali de avaliar a empresa, de fazer as fiscalizações, que é do trabalho, da prerrogativa dele, e aí tem um grupo de julgadores que já tem um voto favorável, e se perder, vai ainda ao judiciário. Isso não é bom para a relação contribuinte e Estado, mas também não é bom para o próprio interesse público, porque se a Fazenda entra com a execução fiscal e ela perde, ela tem que pagar o chamado honorário de sucumbência. Então, a gente não precisa analisar as coisas de uma forma binária nem muito específica, porque se você olha só do ponto de vista, por exemplo, do auditor, ele está ali representando o órgão que faz cobranças tributárias e está ali defendendo os interesses e normas daquele órgão. Mas o Estado, o interesse público, ele é muito maior que isso. Não é sobrepor o interesse da cobrança sobre o direito de não pagar ou o direito de pagar o que o contribuinte acha que é correto. Eu acho que revisitar não só o tema do voto de qualidade, mas do contencioso tributário como um todo é super interessante. Então, eu não gosto muito de medidas que são medidas de dobrar a aposta, medidas que são para discutir apenas detalhes, porque esses detalhes dão resultados que não são interessantes para uma parte ou outra. Não, a gente precisa rediscutir o sistema. E aí, na medida do possível, eu acho que é isso que está sendo feito. Porque uma questão do interesse público primário e do interesse público secundário, né? De vez em quando você também não pode focar só na arrecadação, etc. Você tem que entender também que existe um interesse em ter segurança jurídica, né? E em que o Estado respeite as decisões do próprio Estado, dos órgãos estatais. Mas é interessante também colocar em contexto essa situação que a gente está vivendo de alterações de normas tributárias em desfavor do contribuinte e o ajuste fiscal pelo lado da Receita, que está sendo proposto aí pelo ministro Haddad, né? Então, a expectativa de reoneração dos combustíveis e a expectativa de que essa reversão do voto de qualidade do CARF venha a produzir uma arrecadação maior para diminuir o déficit aí, que se fala que se nada for feito, o déficit passa de 200 bilhões, mas eles querem conseguir pelo menos mais 1% do PIB em termos de arrecadação aí, para reduzir o déficit para 80 bilhões. Isso tudo está sendo feito, assim, de alguma forma, à custa do contribuinte, porque, de fato, não tem como entender. Diferente é o contribuinte que paga a conta do Estado. Então, se você não faz um ajuste do lado da receita, e quer reduzir o déficit, não faz um ajuste do lado da despesa e quer reduzir o déficit, você tem que fazer um ajuste no lado da receita, né? E nesse contexto a gente tem também todas as outras propostas de reforma tributária que estão em discussão aí, em que a gente vai poder discutir nos próximos episódios, né, Bruno? Já estamos pensando nisso. Mas nessa linha que você está falando, Max, eu parei para dar uma olhada, eu fiz, existe um desgaste político, existe toda uma dificuldade em você fazer o retorno de uma medida dessa como o voto de qualidade do CARF, que é realmente muito vista com maus olhos pelos contribuintes, pelo menos boa parte deles. Aí eu fui ver só para vocês terem noção dos números. De 2017 a 2019, 93% dos processos do CARF foram julgados por unanimidade ou por maioria. Desses, 7% foram para o voto de qualidade. E desses, 5% a favor da Fazenda e 2% o voto de qualidade acabou beneficiando o contribuinte, ou seja, raríssimo. Aí eu fiquei pensando, num quantitativo tão pequeno assim, será que valeu a pena? Mas eu imagino que grandes temas é o que preocupam a Receita Federal. Eu vi que, enquanto teve em vigor a regra desses 2 anos, aí, de 2020 até agora, quase 3 anos, de vigência da Lei 13.988, que tinha acabado com o voto de qualidade, eu vi que alguns temas importantes, como contribuição social sobre stock options e sobre participação de lucros e resultados, tinham sido viradas a favor do contribuinte, algo que ele geralmente perdia, o fim do voto de qualidade passou a vencer. Então, chama a atenção, assim, aparentemente fizeram a conta e faria sentido. Mas, por conta de toda essa repercussão negativa, a gente viu surgirem propostas de medidas alternativas para contornar toda essa má mídia, essa mídia ruim que está batendo aí no retorno do voto de qualidade. Matheus, você chegou a ver alguma proposta dessas que está circulando? Você viu alguma interessante? Eu soube que tem uma da OAB que já foi apresentada lá para o Toffoli, que parece que vai vingar. Você gostou? O que você achou dessas propostas? Exatamente. Eu acho que o que Max falou e que vocês trouxeram faz todo sentido. Porque não há como a gente falar de necessidade de arrecadação ou de rombo fiscal sem passar pelo mecanismo que é de arrecadação do Estado, e aí essas brigas tributárias no âmbito do CARF atendem ou desatendem diretamente o interesse do Estado. Então,
todas essas questões relacionadas ao voto de qualidade, e essa estatística é muito bom porque a gente consegue trazer um exemplo muito claro, porque não é a quantidade de processos que vai fazer esse caso ser estratégico ou não, é a relevância dele até do ponto de vista financeiro. E aí, o voto de qualidade geralmente encerra casos nas câmaras superiores, nos últimos recursos, nos chamados recursos para as câmaras superiores do CARF, e são votos de valores altíssimos. Saiu uma matéria hoje no Valor Econômico que os bancos, só os bancos no CARF, têm mais de 95 bilhões de disputas tributárias. O contencioso tributário no Brasil é maior do que o nosso PIB. Então, se você comparar o contencioso administrativo judicial com a cobrança de Selic, com as correções de multas e juros. Então, a parte das propostas dessas negociações envolve exatamente isso. Porque a gente sempre ouve falar que as disputas tributárias têm valores astronômicos. Por quê? Não só por conta dos valores envolvidos ali na discussão sobre tributo é devido ou não. É porque, em determinados casos, é possível que essa cobrança venha com a aplicação de multa de 75% sobre o valor ou até 150% sobre o valor devido. Ou seja, a Fazenda, numa discussão tributária, ela pode retroagir ali os últimos 5 anos, corrigidos pela Selic, e aplicar uma multa de 75% a 150% sobre aquele valor. A principal briga dos contribuintes em relação a perder ou não em processo do recurso do CARF é que, primeiro, nos processos administrativos, o contribuinte ele tem a discussão ampla ali sobre as provas, ele pode apresentar os argumentos e os detalhes de por que ele acha que ele não deve pagar aquele tributo, mas tem um detalhe muito importante, ele não precisa garantir esse débito, porque no judiciário, se a Receita Federal está fazendo uma cobrança de tributos, para você, contribuinte, não ter uma penhora dos seus bens, para não ter a penhora da conta bancária da empresa da pessoa física, você precisa garantir esses valores ali, depositar judicialmente esses valores. Às vezes, alguns contribuintes vão até os bancos, pedem alguma carta ou seguro garantia para garantir esse valor, para ele poder discutir. No caso do CARF, independente do valor, esse contribuinte ele pode questionar isso. E aí, por que é muito arriscado levar essas discussões todas para o judiciário? Porque, por conta da possibilidade dessa multa de 150%, os valores são astronômicos e só as maiores empresas vão ter os créditos concedidos pelos bancos para fazer essa garantia ou terão dinheiro ali de depositar para poder discutir. Então, no acordo que foi feito entre a OAB, foi capitaneada pela OAB e o governo federal, era no sentido de que, tudo bem, vocês podem querer reinstituir o voto de qualidade, mas, caso o contribuinte venha a pagar em 90 dias esse processo que ele perdeu, exclui-se a multa e os juros. Isso aí é muito interessante, porque não é raro os encargos, né, a multa e os juros ser muito maior do que o débito cobrado. Porque a gente está falando de juros compostos, juros sobre juros em cima de uma multa de 150% que voltaram nos últimos 5 anos. Faz muito sentido, porque realmente, se você, para poder discutir no judiciário, você já tem que garantir aquele valor com juros, com multa, tudo fica muito difícil. Algumas empresas fazem lá suas contas e dizem, às vezes é melhor a gente fazer um parcelamento, esperar alguma coisa, do que discutir esse débito, porque só para garantir isso aí já vai ser uma fortuna e tal. Mas pegando o seu gancho, agora já para entrar no nosso próximo assunto, que envolve o contencioso judicial e tributário, foi essa decisão do STF, que está sendo chamada aí da relativização da coisa julgada. Para o pessoal saber, a gente tem aqui, vou fazer essa ressalva, a gente tem aqui uma limitação, porque o acordo não foi publicado, a gente não tem acesso ainda à integralidade do julgamento. Mas o que você achou do julgado? Explica para o pessoal rapidinho o que o STF decidiu e o que você achou aí do tema. Esse caso é super interessante e realmente ele extrapola até a seara tributária, porque como você comentou, a gente ainda não sabe de fato, formalmente, qual é a decisão, porque o acordo não foi publicado. Então, primeiro a gente precisa esperar, e eu gosto muito de ter essa cautela, de esperar a publicação do acordo, porque ali é o Supremo Tribunal Federal formalmente dizendo, olha, relativizamos ou não a coisa julgada com base nesses argumentos. Mas, tentando resumir aqui o que aconteceu basicamente, empresas lá no passado questionaram quando foi instituída a contribuição social sobre o lucro líquido. Algumas empresas venceram lá atrás, nos anos 80, final dos anos 80 e início dos anos 90, venceram esse processo. Ou seja, tiveram uma decisão judicial dizendo, olha, você, contribuinte, não precisa pagar a contribuição social sobre o lucro líquido, porque isso é inconstitucional. Foi o caso, por exemplo, do Grupo Pão de Açúcar. Depois, Braskem, né? Braskem, exato. Vários grupos empresariais entraram com essa discussão lá atrás e conseguiram vencer. Quando o processo terminou, esses grupos empresariais tinham a chamada coisa julgada. Por quê? Eu acho que eu tenho o direito, nesse caso é o direito de não pagar a contribuição social sobre o lucro líquido e vou ao judiciário tentar garantir o meu direito. O processo correu normalmente, o juiz decidiu
e hoje eu tenho um processo finalizado, que não cabe mais recurso, a meu favor para não pagar a contribuição social sobre o lucro líquido. Esse processo finalizado, essa relação de não pagar mais a contribuição social por conta dessa decisão judicial, é chamada de coisa julgada. E aí, o que é que acontecia antigamente? Se eu, Pão de Açúcar, tivesse um processo como esse da contribuição social transitado em julgado, que não cabe mais recurso com a coisa julgada, e a justiça modificasse, por exemplo, o seu posicionamento e eu tivesse que pagar depois essa contribuição social, como eu tinha um processo individual meu, era preciso que a Fazenda entrasse com a chamada ação rescisória. Ou seja, entrei com o processo, venci e garanti o direito de não pagar. Eu tenho a conta julgada a meu favor. Se a discussão continua no judiciário e o judiciário entende que, olha, na verdade, a CSL ela é devida sim, o Estado precisaria olhar para cada processo ali em que ele tinha perdido e entrar com a chamada ação rescisória para desconstituir esse direito de não pagar. O que foi julgado agora? Foi julgado que depois que o STF muda o seu posicionamento, a Fazenda ela não vai mais precisar entrar com ação individual para cada processo. Quando o STF muda o seu posicionamento, agora essas decisões antigas e favoráveis, elas são desconstituídas. Agora o contribuinte tem que passar a pagar. E aí um caso interessante sobre o próprio Pão de Açúcar foi que a Fazenda ela perdeu o prazo para recorrer e aí não conseguiu levar a discussão até os últimos, digamos assim, aos últimos detalhes e estressar. Ou seja, o Grupo Pão de Açúcar, um mercado gigante, faturamento bilionário, concorria com outros grupos, por exemplo, o Grupo Carrefour, e não pagava a contribuição social sobre o lucro líquido por conta de um erro ali processual que aconteceu naquela discussão. E aí tem até um debate sobre se isso fere a concorrência, porque você está vendo dois grupos imensos que têm faturamento extremamente relevante, mas que por conta de um detalhe processual ou outro, um paga o tributo e outro não paga. E a gente está falando de um tributo aí de 9% de alíquota, e que no final do dia, ainda mais em indústria como a do varejo, que as margens são pequenas, gera muita diferença, né, para essa competição. Então... E não só com o Carrefour, né? Ele concorre com o mercado da esquina, pagando, às vezes, uma carga tributária melhor do que o Simples, mais benéfica do que o Simples Nacional. Exatamente. Só para o pessoal saber, em 2007, o Supremo Tribunal Federal reconheceu no ADI 15, a constitucionalidade da CSLL, né? Por isso que gerava toda essa distorção no mercado. Todo mundo pagando CSLL, menos essa galera que tinha conseguido essas ações judiciais. Já que você tocou no Grupo Pão de Açúcar, Matheus, agora vamos apelar aí para os seus conhecimentos contábeis, para você ver o que você me disse. O Grupo Pão de Açúcar veio com um fato relevante ao mercado, dizendo, olha, desde 92 eu não recolhi a CSLL, ou seja, há 31 anos, eu ganhei essa judicial. Eu classificava essas autuações de CSLL como risco remoto, porque eu tinha uma coisa julgada, uma decisão judicial a meu favor, e agora eu estou calculando aí que eu vou ter um negativo de 290 milhões, porque vou ter que pagar os últimos 5 anos, vou ter que pagar essas autuações. Como que funciona para a contabilidade da empresa a reversão de um julgado desse, né? De uma mudança de entendimento tão radical? Você, na cabeça de contador, e você que tem esses dois polos aí na cabeça, de advogado e de contador, como é que funciona na cabeça do contador? E agora? O que a gente faz? Isso é muito interessante, porque esse é um trabalho exatamente conjunto feito entre a contabilidade e os advogados. Porque os advogados eles vão analisar todos os processos administrativos e judiciais e vão dar lá aquela análise entre a possibilidade de vencer ou não. Ou seja, tem a probabilidade... Exatamente. E existem 3 classificações principais, que é possível, provável e remoto. No caso do Pão de Açúcar, por ela ser uma empresa listada, ela precisa publicar esses processos se forem processos judiciais. Para quê? Para que o investidor, quando for olhar ali as demonstrações financeiras do Pão de Açúcar, consiga entender se tem algum risco ou não, e se aquele processo representa ali, por exemplo, uma diminuição considerável no lucro do Pão de Açúcar. Então, quando o Pão de Açúcar, ali, a sua área financeira e contábil, está elaborando as demonstrações financeiras, ela consulta escritórios de advocacia que fazem a chamada carta de circularização, que analisam esses processos, e aí eles fazem exatamente aquela análise sobre a possibilidade desses processos virarem prejuízo financeiro, as chamadas contingências. Porque, na prática, as empresas elas vão guardando esses valores e isso precisa ser contabilizado. Ou seja, se eu acho que aquele processo ali tem um montante de 100, 1.000, 200, a empresa ela precisa guardar esse dinheiro. E para o ministro Barroso, quem não guardou esse dinheiro, independente da circunstância, fez uma aposta e acabou perdendo. Outro fato curioso é que, pelo julgamento e pelos votos do Supremo, ali que a gente viu na sessão,
A quebra automática dessa decisão, ou seja, a decisão de 2007 quebrou automaticamente a decisão do Pão de Açúcar de forma automática, isso foi unânime. Todos os ministros entenderam que não era mais preciso que, depois do Supremo declarar que um tributo é devido, que é constitucional, foi unânime a ideia de que, olha, a Fazenda ela não precisa entrar com um processo contra cada um. Então, antes de a gente discutir se juridicamente faz sentido ou não, e alguns argumentos da Fazenda fazem sentido, eu acho que simplesmente permitir a relativização da coisa julgada premia a inércia do julgamento desses temas e premia também a aprovação e cobrança de tributos inconstitucionais. Porque, quando é o contrário, a Fazenda ela é a primeira a chegar e a levantar o argumento, não, isso aqui vai gerar uma perda de arrecadação milionária. A gente teve aqui na pandemia, acho que dos 80% dos casos que tiveram de repercussão geral que falavam sobre cobrança de tributos, os contribuintes perderam. E aí tem um caso super interessante, por exemplo, sobre ICMS, de que os contribuintes perderam, só que o Supremo ele decidiu pela chamada modulação dos efeitos, que é quando, olha, o Supremo declarou que o Estado estava cobrando errado, mas que aquela cobrança iria valer somente para frente. Ou seja, o contribuinte pagou errado durante 20 anos, mas ele não vai conseguir recuperar. E aí, mais do que isso, como o julgamento do Supremo determinava a criação de uma lei para que a cobrança pudesse ser feita, o STF fez pela primeira vez uma coisa chamada modulação para o lado, uma modulação para frente. Porque ele disse que, olha, a modulação vai valer para frente, mas só a partir de 2023. Ou seja, eles julgaram em 2021 a inconstitucionalidade, eles não deixaram os contribuintes que pagaram durante 20 e 30 anos ou a mais recuperar ali os últimos 5 anos, e também falaram, olha, vocês só vão poder reduzir essa tributação em 2023. Por quê? Porque o Congresso teria um ano inteiro de 2022 para aprovar uma lei e tornar essa cobrança constitucional. Então, assim como a Fazenda usa esses argumentos... Fica mais anedótico esse caso, né? Porque depois a lei só foi sancionada depois, porque o presidente estava de férias, enfim, teve ainda... E agora a gente está em discussão, e aparentemente o ministro foi ontem no STF, né? Despachar esse assunto, falando, olha, eu um pouco importa se o presidente estava de férias, se ele só sancionou depois do dia 31, a gente precisa desse dinheiro e vocês têm que decidir a nosso favor. Então, o lobby da Fazenda... do ministro até a favor dos estados tem sido forte, né? Enfim, está sendo uma briga de Davi contra Golias, essa história aí. Exatamente. Então, ainda que juridicamente não seja um absurdo o argumento da Fazenda, a gente olha, digamos assim, comportamentos diferentes em situações quando são favoráveis e contrárias. E aí, quando a gente fala de segurança jurídica, é também uma quebra de expectativa da própria relação entre o contribuinte e a Fazenda. Olha, por conta disso, por conta desse tipo de resposta, às vezes, do judiciário, é que prefeitos, governadores ou até a União sabem que determinados tributos são inconstitucionais, mas eles continuam cobrando, porque se eles cobrarem e os contribuintes pagarem a mais e eles lá na frente perderem, muito provavelmente eles vão tentar usar o aspecto financeiro, já que esses processos demoram, para falar, olha, eu não tenho como pagar essa conta. Quando a gente modula ou a gente permite uma modulação por ano, a mensagem que a gente passa para o gestor é que, olha, independente de estar correto ou incorreta, na dúvida eu vou cobrar, porque a vantagem tem sido sempre para mim. É verdade. Eu confesso que eu gosto muito das decisões do ministro Barroso, mas provisionar desde 2007 e não fazer o meia-culpa, né? Não dizer, olha, a gente demorou 16 anos para julgar o processo, né? Para julgar essas questões, 20 anos para julgar a questão, é pesado. Mas, eu também gosto muito das decisões do ministro Barroso, mas não gosto nada das entrevistas, porque isso é forrágico, né? A Karine está me chamando aqui no ponto. Vamos fazer uma pausa aqui para o próximo bloco. Então, a gente vai vir com a questão do Litígio Zero, um novo programa que está sendo chamado de Novo Refis, pessoal. Vejo vocês daqui a pouquinho. Estamos de volta, pessoal, para tratar no último bloco aqui sobre o programa Litígio Zero. A gente falou, o Matheus falou muito bem sobre essa questão de como, puxando um link para o outro, como os processos são debatidos na seara administrativa, vão para o judiciário, a gente tem discussões judiciais, mas tem um momento que o débito se estabelece. O litígio aconteceu e o débito está lá estabelecido. E, segundo o governo federal, para acabar com esses litígios, para facilitar o pagamento desses débitos, foi criado o programa Litígio Zero, que está sendo chamado aí de Novo Refis. Começou aí, abriu sua adesão no dia 1º de fevereiro, vai ficar aberto até o dia 31 de março. Matheus, explica um pouquinho para a gente como é que vai funcionar esse programa.
Basicamente, esses programas de parcelamento tributário e de negociação de débitos tributários não é novidade aqui no Brasil. Eu tenho até um professor que ele comentava de que os casos de planejamento tributário, eles não acabavam no judiciário, eles iam do CARF para o Refis, porque a cada 2, 3 anos existe um programa novo de parcelamento para que os contribuintes eles consigam reorganizar suas contas. E aí, mais uma vez, voltando até aos outros temas, a complexidade e a litigiosidade do nosso sistema façam que, assim como a Fazenda consigam lá no Supremo não deixar que os contribuintes retornem com esses tributos que eles foram pagos a maior, os contribuintes ali exercem sua influência no Congresso e conseguem aprovar o chamado parcelamento tributário. Ou seja, o excesso de parcelamento acaba sendo até uma distorção do sistema, porque se eu pago a mais e eu não consigo reaver, eu tenho que ter pelo menos uma saída, porque senão a minha empresa vai quebrar. E aí tem até uma discussão sobre, olha, e aquele contribuinte que é mais conservador e que sempre paga tudo? E aí, eventualmente, por pagar tudo ou pagar a mais para não sofrer autuação, se tem um refis, ele foi desprestigiado. Porque o contribuinte que foi mais arrojado, ou fez o planejamento tributário mais arrojado, se ele tem um refis, ele usou aquele valor que seria, teoricamente, pago com tributo para reinvestir no seu negócio. Então, eu acho que é importante a gente ter sempre medidas para que os contribuintes possam acertar suas contas com o Estado, até porque esses programas são um sucesso no sentido de que é geração de caixa ali para o Estado e que precisa realmente financiar os serviços públicos, mas a gente não pode normalizar a existência de um parcelamento tributário a cada 2, 3 anos. É preciso que a gente faça as cobranças da forma correta, que a gente tenha a boa-fé dos dois lados, para que tributos que são devidos de fato sejam pagos, mas também os indevidos sejam derrubados pelo judiciário e que os contribuintes consigam reaver esse dinheiro. E aí, eventualmente, para necessidades específicas, você tenha a questão do parcelamento. Então, esse programa Litígio Zero veio exatamente no programa de recuperação fiscal por conta das contas públicas sobre a situação fiscal do país hoje. E aí tem alguns detalhes importantes. Eles fizeram, por exemplo, uma diferenciação entre qual é a necessidade das maiores e das menores empresas. Então, tem uma limitação ali de 60 salários mínimos para as microempresas, que geralmente ali se encaixam nesse nível ali de débito. Acho que 60 salários mínimos hoje, se eu não me engano, está por volta de R$78 mil. E para empresas maiores, com faturamento mais robusto, esse é o limite mínimo. Então, ou seja, é preciso que os débitos eles sejam de maior grau para os contribuintes poderem negociar esses valores. Outra questão interessante, e aí mais uma vez a gente volta para o ponto do voto de qualidade, da questão da cobrança da multa e dos juros, é que a grande maioria desses parcelamentos excluem, se não 100%, boa parte dessa multa e dos juros. Então, mais uma vez, a gente falou lá no início sobre as cobranças, sobre as discussões, e, às vezes, a própria Fazenda, no interesse de arrecadar, coloca uma multa de 150%. E aí o Refis, com essa possibilidade de redução de multa e juros, vem para equalizar um pouco essa relação que foi desigual de lá atrás. Então, o Refis tem muito esse papel também de reduzir multa e juros, porque o que é cobrado ali, digamos assim, de principal do débito, às vezes acaba sendo 1/3, 1/4 do que vem desses juros sobre juros aí de multa e encargos. Isso que é até um trade-off. O cara fala, olha, se não tem refis, eu não vou pagar agora, eu estou até com dinheiro aqui, eu não vou guardar, porque daqui a pouco vem um refis, e aí eu pago sem multa. Enfim, fica sempre essa... gera esse incentivo perverso, né? Há sempre a expectativa de que em algum momento vai ter um desconto e vai ser melhor pagar depois do que pagar agora, e sempre, enfim, vira realmente uma aposta, né? Exatamente. Explica para o pessoal rapidinho que o que chamou a atenção aqui é que agora também, além de pagar mesmo, de desembolsar do caixa, você vai poder abater do débito uma parte do seu prejuízo fiscal, uma parte da base negativa da CCLL, precatórios também, que você tem a favor da Fazenda. Você acha que isso é uma vantagem muito boa para esse programa? Exato. Essa é uma novidade e que é um pleito antigo dos contribuintes. Basicamente, pessoal, o que é um precatório? Você ganhou uma ação judicial contra o Estado, ele vai pagar aquilo, ele vai depositar isso, mas ele não paga simplesmente por meio de uma transferência. Ele gera um documento público formal chamado precatório. E aí é colocado lá numa lista de pagamentos e quando esse precatório ele já está lá calculado, corrigido, ele é pago, o contribuinte recebe esses valores. Então, muitos contribuintes tinham ações que venceram contra o Estado, então eles tinham direito a receber esses valores que estavam lá registrados no precatório, mas também tinham débitos tributários. E aí os contribuintes queriam fazer esse encontro de contas, só que o Estado muitas vezes não aceitava, porque ele prefere ter ali o dinheiro, o fluxo de caixa, na mão do que simplesmente fazer o abatimento de um débito.
Outra questão em relação aos precatórios é que esses precatórios, muitas vezes, para a União, não, geralmente ele é pago ali em torno de 2 a 3 anos. Mas nos municípios, às vezes eles demoram 10 anos para serem pagos. Então, o contribuinte ia demorar 10 anos para receber aquele valor e aquele valor poderia ajudar ele, se fosse pago, por exemplo, num intervalo muito menor, para pagar aqueles débitos tributários. Então, os contribuintes que tinham precatórios sempre pleitearam o direito de abater esse precatório dessa dívida, e aí agora com o programa Litígio Zero, isso é possível, isso é uma medida muito importante, porque no final do dia, ainda que o precatório ainda não tenha sido pago, é um direito do contribuinte e é uma despesa ali para o Estado que vai ter que, em algum momento, fazer o pagamento daqueles valores. E em relação à base negativa da CLL e o prejuízo fiscal, só se aplica para empresas do lucro real, que são as maiores empresas. Basicamente, existe um mecanismo tributário de que quando uma empresa ela tem prejuízo, ela vai registrar ali na sua contabilidade esse prejuízo, e aí pode ser tanto de imposto de renda como de contribuição social, ou seja, naquele período, ao invés de pagar, ela não pagou nada porque ela teve prejuízo, e aí ela consegue contabilizar aquilo ali, armazenar esses chamados créditos tributários, e aí quando ela tiver lucro novamente, ela pode abater uma parcela daquele lucro com aquele crédito que ela estava registrado no seu balanço. Então, por exemplo, se eu tive um prejuízo de 100 em um ano, no ano seguinte, eu vou ter registrado no meu balanço ali aquele meu prejuízo de 100. Se eu tiver 200 a pagar, parte desses 100, e a Fazenda não deixa eu compensar os 100 automaticamente, eu tenho 100 de prejuízo, mas eu tenho no outro ano 200 de lucro, eu vou poder, parcela desse meu 100, desse meu crédito, eu vou poder abater desses 200. Então, muitos contribuintes e muitas empresas que estão em dificuldade há mais tempo, elas têm uma carga muito alta desses créditos tributários de prejuízo, e aí elas solicitaram essa possibilidade de, olha, deixa eu usar o meu crédito aqui de imposto de renda e de contribuição social para abater dessas dívidas. E isso foi concedido. Então, isso é mais uma medida salutar, porque, mais uma vez, se você tem lucro, você não tem a possibilidade de postergar ou de só pagar uma parcela e jogar para frente. Mas se você tem prejuízo, a lei não permite que você abata todo esse prejuízo. Então, às vezes, para atividades, por exemplo, que são mais voláteis ou dependem mais de como a economia está, principalmente agora com o que a gente viveu na pandemia, muitas empresas estão com muito prejuízo acumulado. E aí você acaba tendo que pagar, por exemplo, tributos, sendo que você tem ali um caminhão de prejuízo que você poderia ajudar a desafogar ali as contas e o balanço da empresa. Então também é muito salutar, não só a medida da possibilidade de deixar os precatórios serem utilizados, mas também os prejuízos fiscais e a base negativa de contribuição social. Perfeito. Eu queria agradecer demais ao Matheus aí pelas contribuições. Você que é contribuinte que quiser aderir ao programa, lembre-se, ele vai até dia 31 de março, você adere pelo ECAC, procure aí o seu contador, o seu advogado para fazer. Agora a gente vai entrar no último bloco, espero vocês no último bloco das nossas curiosidades da semana e nossa indicação cultural. Para essa semana, eu decidi trazer aqui uma curiosidade. Eu não vi tanta repercussão na mídia como eu imaginei que teria, mas que a gente está ouvindo aqui ali, que foi um escândalo da Operação Penalidade Máxima. Não sei se vocês viram, Max e Matheus, houve um escândalo de apostas envolvendo jogadores da Série B do Campeonato Brasileiro. Um dos jogadores, inclusive, está agora na Série A, está no Cuiabá. Então, pensa, está muito perto da elite do futebol brasileiro. Um grupo de apostadores ofereceu dinheiro para esses jogadores fazerem pênaltis na última rodada da Série B no ano passado, e aí, com isso, alterar o resultado dos jogos. Na verdade, talvez até entrar naquelas apostas, né? Você apostar, vai ter tantos pênaltis no primeiro tempo, tantos pênaltis no segundo. Eu acho que não está tendo tanta repercussão quanto poderia ter, porque hoje em dia teve um boom dessas casas de apostas. Elas estão patrocinando todo mundo, na mídia, inclusive, então acho que não vão querer queimar isso, é algo muito recente. E a gente não sabe se as casas de apostas estão envolvidas, né? É muito recente o escândalo ainda. Mas só para vocês ficarem atentos aí, porque isso vai gerar desdobramentos nas próximas semanas. Eu confesso, Bruno, que quando eu vi a notícia, eu procurei logo para saber se tinha algum jogador do nosso Bahia. Felizmente não tem. Poxa, agora que o Bahia fez a transação aí, vai receber o dinheiro do Grupo City, a gente tem um longo caminho de prosperidade pela frente. Tudo que a gente não precisava era um escândalo como esse. Pô, nem falo, eu fiquei muito preocupado. Eu pensei a mesma coisa, falei, não é possível ter jogador do Bahia nesse bolo. Mas vamos ver, tudo surgiu numa denúncia do presidente do Vila Nova de Goiás, que denunciou, ficou sabendo disso, denunciou. Então, nas próximas semanas a gente vai acompanhar e, a depender da repercussão, a gente pode até fazer um vídeo aqui no canal explicando como é que funcionam essas casas de apostas, né? E para fechar, a gente vai fazer a indicação da semana. Matheus, você tem um livro para indicar para a gente, uma peça, um filme? Eu pensei em um seriado que eu acabei de assistir, que gostei muito, e um livro também. O seriado se chama O Urso. Ele tem
nas plataformas digitais, e basicamente é uma família de imigrantes italianos que tem um restaurante ali em Chicago, e o novo chefe desse restaurante, ele é um chefe premiado, ele foi premiado como um dos melhores chefes do mundo. Só que por conta de questões familiares, ele voltou a trabalhar na lanchonete da família, que fazia sanduíches ali, e aí ele tenta levar um pouco dessa experiência como de um dos melhores chefes do mundo em uma lanchonete num bairro simples de Chicago, que é um verdadeiro caos, no contexto daquela família italiana, e que, enfim, todo mundo é muito expansivo e que coloca suas demandas. É um seriado muito bom, seriado curto, tem 8 episódios ali de 30 a 40 minutos, vale muito a pena, pessoal. E o livro? O livro se chama Fora da Curva. Eu não sei se provavelmente tem em português também, mas é Outliers, de um escritor que é um dos meus favoritos, se chama Malcolm Gladwell. Ele é um jornalista, ele escreve muito bem, e ele fala um pouco sobre... ele quebra um pouco o mito de que alguns resultados são obtidos somente com base no esforço. Ele vai demonstrar, por exemplo, que o fato de Bill Gates ter estudado em uma das primeiras escolas que tinha um computador, quando o computador surgiu, permitiram, além, óbvio, do esforço pessoal dele, que ele virasse quem ele virou no meio da computação, mas o contexto faz muita diferença. Ele conta até também o caso de alguns advogados, uma geração de advogados judeus de Nova York, que são filhos de imigrantes, que prosperaram muito por conta dessa condição que eles tinham, além do trabalho duro, mas como contexto. Isso quebra o paradigma, né? Quebra o que você tem pré-concebido na sua cabeça. Então, pessoal, mas muito obrigado pela audiência de vocês. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Etc. Deixe seu like, se inscreva no canal, acompanhe a gente nas plataformas de áudio. E tá liberado. Você que está aí no trânsito, tá liberado o happy hour. Tá liberado para você que está na esteira já 30 minutos ao Max, já lançou ali o chapeuzinho de carnaval. Tá liberado o bloquinho de carnaval. Tá liberado o bloquinho de carnaval. Curtam, aproveitem, se puderem, vão para Salvador no carnaval. É o melhor carnaval do mundo. Já estou com minha passagem comprada amanhã, 9 da manhã. Eu sei que lá já começou, mas por conta de compromissos, amanhã eu estou chegando lá em Salvador para continuar nosso carnaval. Perfeito. Obrigadão, galera. Um abraço e até semana que vem. Sobe o som!